médio. Estamos aí com mais uma aula de história sobre ainda os escravos no Brasil, escravizados, como queiram, né? Então, olha só, esse assunto aí ele é muito importante para a história do Brasil, tanto na questão do Enem, como também a CESP adora colocar. E a CESP é aquela banca que vocês têm que começar a pensar sobre ela. A CESP é aquela banca do concurso, digamos, o grande terror dos concurseiros, né? É aquela banca que faz as questõezinhas certo ou errado. Se você errar uma questão, eles eliminam uma que você acertou. É um jogo, né? Um jogo de nervos ali no momento. E você, digamos, quer trabalhar no Senado Federal, quer ser diplomata no futuro, essa parte de história do Brasil cai muito, viu, gente? E quem faz essas provas, quem produz as provas de diplomata é a CESP. Então, no finalzinho dessa aula eu vou colocar duas questões CESP aqui para a gente tentar fazer com relação a esse assunto aqui, história do Brasil, com relação aos escravos, tá? Ou escravizados, como a gente... Se quiser escrever escravizado, seria legal também na redação. Seres humanos escravizados, é até legal escrever assim do que só escravos, né? Então, aqui começa com os dados, né? Estamos aí na página dos 288 aí do nosso material, aí do nosso livro aí. Quem não tem o livro acompanhando aí, a gente fez o esquema direitinho, tá bom? Então veja bem aí, aqui os dados, aqui os números de 10 a 20 milhões entre os séculos 16 e 19, né? No século 16 até que não chega muito escravo por aqui, relativamente pequeno o fluxo de escravos para o Brasil, mas a partir do século 17 em diante até chegar no século 19, o pessoal traz escravo aumenta muito a busca, o mercado de escravos, né? Como nós falamos na aula passada, podemos ter feito isso com o índio, né? Mas não estava muito certo não, tinha muito problema para você, inclusive o índio ele não poderia ser vendido para outras regiões com facilidade, né? E já o africano, eles já consideravam eles como mercadoria mesmo, né? O mercador de escravo poderia comprar alguns seres humanos lá na África e revender. E já a questão do índio, quando eles chegassem aqui no Brasil, o índio já estava aqui, então não fazia muito sentido eles pegarem os índios para revender em outro lugar, se o índio já estava aqui no Novo Mundo, né? Então por que eles iam fazer isso? Então era economicamente viável na visão dos europeus, né? Pegar o escravo na África para revender seria um negócio lucrativo, muito lucrativo. Inclusive chegou a ser mais lucrativo do que o próprio açúcar, essa venda e revenda de escravos, tá, gente? É um detalhe interessante isso que eu acabei de falar para vocês, que o mercado de escravo a partir do século XVI em diante, até o XIX, né, chegou a ser mais lucrativo do que o próprio mercado do açúcar, tá? Então, uma das razões pela qual o índio não foi escravizado foi exatamente essa. Não tinha como pegar o índio e sair vendendo pelo aí, ninguém ia comprar índio, né? Se o índio já estava aqui na América, era só colocar ele para trabalhar, mas o escravo já era mercadoria mesmo, eles compravam e revendiam, né? Chegando aqui no Brasil, esses escravos eles eram batizados, trocados de nome e misturados com outros escravos de línguas diferentes, né? Por qual motivo? O tio também já falou na aula passada, exatamente para eles não criarem expectativas de fuga. Se eu não entender a língua do outro, como é que eu vou articular um plano para fugir, né? E sem contar que também que eles nem conheciam o território. Como é que eles iam fugir no Brasil se eles não conheciam o território? O índio conhecia o território, né? Se ele fugisse, ninguém pegava mais, porque ele sabia todos os caminhos, né, da floresta, enfim. Já o africano não conhecia o Brasil, como é que ele ia fugir também? E o pior, se ele fugisse, sendo capturado, o castigo poderia ser mais severo, né? Então ele não ia arriscar assim, fugir à toa. Ele só ia fugir quando ele tivesse certeza que a fuga ia ser vantajosa para ele, né? Então, a estagnação como eu coloquei bem aqui, ó, a estagnação do crescimento populacional da África foi pelo seguinte, ó, à medida que iam nascendo pessoas no continente, né?
o pessoal ia capturando. Então não teve assim um aumento populacional no continente africano, né? Nesse sentido aí, exatamente devido à escravidão. Não teve um avanço populacional, um crescimento de pessoas, não. Que ia nascendo o pessoal, nascia uns, morria outros e outros eram vendidos. Então como é que o pessoal ia aumentar demograficamente? Não tinha como também, né? E outro detalhe interessante, gente, que inclusive essa CESP gosta de mexer muito, é a questão de Portugal e essa escravidão, sabe? Olha só, Portugal, ela, à medida que ela ia escravizando pessoas, ela também ia criando colônias lá na África, viu? Tem países lá que ainda falam português, como no caso de Angola, né? Moçambique, enfim. São países que falam português lá na África. Por quê? Por qual motivo? Porque foram colônias de Portugal. Só que Portugal, marque certo ou errado, ele libertou suas colônias ainda no século XIX, ou Portugal ainda permaneceu com essas colônias depois dessa data do século XIX, no século XX, logicamente. Será que Portugal entrou no século XX ainda tendo colônias lá na África? Certo ou errado? Certo, viu? Portugal entrou no século XX ainda com colônias na África. Olha só, o século XX aconteceu há pouco tempo, considerando aí os períodos da história, né? Então é um fato interessante, que a gente também ainda vai estudar, né? Que até 1970 ainda tinha locais na África que eram considerados colônias de Portugal. Isso a gente vai ver na parte que vai falar de a descolonização da África e da Ásia, né? Os países lá vão se revoltar e vão se descolonizar. Isso acontece muito no século XX, tá bom, gente? Então, o Brasil, como eu falei para vocês agora há pouco, o menor fluxo foi no século XVI, porque era só o açúcar mesmo que estava predominando e começando aí a plantation, né? E no século seguinte acontece o quê? O aumento é gradual, né? Até chegar ao século XIX, o aumento de escravos, o fluxo de escravos para o Brasil é muito grande. Por que veio diminuir um pouquinho no finalzinho do século XIX? Porque muitos países estavam abolindo a escravidão. O Brasil foi o último país, viu? Detalhe interessante, o Brasil foi o último país do mundo a abolir essa escravidão, certo? E foi o país que mais recebeu na história do mundo pessoas vindas da África para serem escravizados, certo, gente? Então, no finalzinho do século XIX, tiveram muitas abolições, inclusive a própria Inglaterra. Deixa eu colocar um pincelzinho de outra cor para ficar mais destacado para a gente. Ó, inclusive a Inglaterra, ela passa a proibir esse tráfico de escravos pelo oceano. O navio que ela encontrasse, não queria nem saber de onde era, se ela encontrasse cheio de escravos, ela tomava o navio e prendia o capitão e seus tripulantes, todos eles, viu? Ela lançou uma lei proibindo, porque a Inglaterra já estava na Revolução Industrial, já estava no trabalho assalariado. Então o escravo não comprava nada, o escravo só ia, digamos, atrapalhar o fluxo de produtos ingleses para outras regiões. Então ela começou a imaginar, vamos acabar com esse negócio de tráfico de escravos, né? Quem lançou essa lei para acabar com a escravidão foi um deputado inglês chamado, deixa eu colocar bem aqui o nome dele, que é importante também saber disso, gente, muito mesmo. Foi o Bill Aberdeen, né? Então o nome da lei foi Lei Bill Aberdeen, certo? Em homenagem ao deputado. Essa lei funcionava bem na Inglaterra, mas os países não respeitavam. O Brasil